Olá, tá começando mais um Social Podcast. Eu sou o Raimundo e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero bater um papo sobre saúde, mais especificamente sobre agentes de saúde e nada melhor do que conversar com um agente de saúde que está há 10 anos no ramo, que é a minha irmã Rossigeli. E aí, Rossi, beleza? Beleza. Não fique nervosa. Não, tô tranquilo. A Aline, ela participou que assim, ela começou meio nervosinha também, mas ela ficou de boa. Eu tô tranquilo. Então, de agente de saúde você entende. Você tá há quanto tempo no ramo? 10 anos. Tá 10? 10 anos. Assim, tu acha que 10 anos é muito tempo, ou tu já topou com colegas assim que já estão há muito mais tempo? Já, tem colega de mais de quase 30 anos. É mesmo? Nossa. Eu só tô engatinhando no meio delas ainda. Realmente. Deixa eu só conversar com vocês aqui. O que é que eu ia falar? Eu tava me lembrando aqui, sim, sobre os recadinhos do bem. Eles voltaram. Assim, eles nunca saíram da descrição, tá certo? Mas vamos lembrar aqui vocês que se você quiser ajudar a Casa da Providência, ela está localizada lá na rua 15 de novembro, não é isso? Eu lembrei. Pertinho do cartório Castro e Silva, você pode ajudar. Para quem não conhece, a Casa da Providência é uma uma instituição de caridade aqui de Baturité, que ajuda pessoas com necessidades aqui em Baturité, e você pode ajudar eles com cestas básicas, com doações de alimentos avulsos, não perecíveis, claro. Doações de roupa também. Não tem uma roupinha lá, emagreceu, foi pra academia, começou a perder uns quilinhos, a roupa não cai tão bem, você junta a roupinha e leva lá na Casa da Providência, que elas vão conseguir dar um caminho muito legal para essa roupa. E também eu quero falar do projeto Petcia, tá? Um projeto lá no Instagram que ajuda animais carentes. Eu sei que a Rossi também é uma simpatizante dos bichinhos. Demais. E lá no projeto Petcia você pode ajudar eles, tanto aqui através de Pix, tá aqui na descrição, o Pix para você ajudar financeiramente eles com projetos de castração, com remédios e ração para os animais, e com ração, tá? Se você compra ração no lugar de sua preferência, e fala com o pessoal lá na DM, com a Emiliane lá na DM do Projeto Petcia, e ajuda eles com ração também, tá bom? Então é isso, vai ajudar o pessoal lá, vai ajudar tanto as pessoas quanto os animaizinhos, e a gente fica todo mundo muito feliz, tá bom? E dados os recados, agora vamos... não se esquece de se inscrever no canal e deixa o like também, tá? Eu tenho que lembrar isso no começo dos papos também, e lá no finalzinho eu lembro de novo. Vamos lá, vamos falar sobre agente de saúde. Eu falei aqui em off, eu estava falando outro termo que era, que tu me corrigiu. Assistente, não é assistente de saúde, não deixa de ser uma assistência, né? Mas o termo correto é agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde. O que é que o agente comunitário de saúde faz? Me explica, assim. O que é que eu entendo de agente comunitário, que eu acho que o pessoal talvez entenda também. Pronto, claro isso. As pessoas da saúde, algumas pessoas da saúde que vão até a casa de idosos ou de pessoas que não conseguem se locomover até um posto de saúde. Pronto. Ou é exclusivamente para esse público ou é para todo mundo? Para todos. Para todos. Então me explica isso aí. É universal. O que é esse? O que é Pronto, agente? A função do agente comunitário de saúde, o agente comunitário de saúde ele já teve inúmeras funções, mas até coisas que não eram para ser feita. Para ser feita, foi estabelecido, tendo lutos e mais lutos, e foi conseguido se estabelecer funções. Cada pessoa, cada setor tem que ter a sua função. Não pode ficar fazendo a função do assistente social, do radialista, do psicólogo, não. A gente é um pouquinho também, que a gente escuta muito as pessoas. Mas assim, o que é a função real do agente comunitário de saúde? É a visita e a assistência naquelas famílias. O nome já até é autoexplicativo. Agente. Eu sou o agente daquela comunidade, daquela rua. Eu faço 3 ruas. 3 ruas. Aí o que acontece? Tipo assim, cada agente tem 3 ruas ou tem agente que tem mais, tem gente que tem menos? Tem uns que tem mais, tem outros que tem menos. Depende do tamanho da rua, né? Eu falei agora, eu toquei. Depende do tamanho da rua. Eu tenho 2 ruas que são porte médio e tem uma que ela é grande, até que... tão grande que ela é dividida, para mim e para outro colega. Porque fica uma coisa humanamente... Dependendo da quantidade de pessoas, fica humanamente impossível. Entendi. É prestar um atendimento de qualidade. Tá? Aí o agente, ele faz essa visita nas casas. Mas assim, ele visita todas as casas ou ele vai em casas específicas que estão lá? Tem as prioridades. Tem as prioridades, porque assim,
O nosso foco são idosos, né, acamados, domiciliados, gestante, puérperos e crianças. Puérperos é que acabou de ter filho? Ou... As puérperos, isso. Não é isso? Ainda que agora está no puerpério, que é até 45 dias. Eu já vou poder fazer essa inscrição. Ela falar inscrição, eu quero saber depois como é que você se torna agente de saúde, tá? O pessoal talvez queira saber. Que eu lhe digo. Mas, sim, e aí? Aí você tem essas prioridades por rua. E também começa assim, quando a gente começa o mês, o finalzinho do mês, a gente tem uma reunião geral com a equipe. Eu sou da equipe aqui do Conselheiro Estelita. Aí junta a equipe com a enfermeira, com o médico, com o técnico, para fazer aquela reunião mensal, para a gente dar a quantidade de visitas, agendar, a gente já deixa agendado no dia da reunião, já deixa agendado as puericulturas, que é o atendimento da enfermeira com crianças até 2 anos de idade. Porque vocês também fazem esse acompanhamento da enfermeira na casa. Não, assim, também, mas assim, a enfermeira, ela do posto, ela é enfermeira do posto. Ela pode tirar um dia da semana para ir fazer as visitas com a gente. Vamos visitar uma quantidade X de idoso domiciliado, acamado. Entendi. Uma dúvida que eu sempre tive. Diga, Alex. Quantas famílias, quantas pessoas? O Alex quer saber quantas famílias, mais ou menos, um agente de saúde cobre. Eu tenho 178 famílias, no geral dá 437, foi. 437, a última contagem que eu fiz. Pessoas. Sim, tem colega que ainda tem mais. Por isso que nós visitamos casa a casa, mas por termos muita gente, uma pessoa só. É humanamente impossível você visitar 400, 500, 600 pessoas em um mês. Aí a gente faz aquelas prioridades. É compreensível. Pronto, aí o que acontece? A gente, no final da reunião, a gente recebe o calendário, aí a gente divulga o calendário com o dia do médico, dia da enfermeira com as prevenções e o dia da puericultura, com a enfermeira que faz a puericultura. E o dia do dentista. Aí a gente vai cair em campo divulgando esse calendário. Mas a divulgação é tanto nas casas, nas visitas, ou mais nos postos? Não, a divulgação saiu da reunião, no outro dia já está divulgando, vai nas casas já divulga. Porque nós somos orientadores da população, eles procuram a nós. Qualquer coisa, procure seu agente. Qualquer coisa, procure seu agente. É verdade. Porque nós somos orientadores daquela comunidade, daquelas ruas. Entendi. É por isso que cai tudo sobre vocês estão na linha de frente, né? Sim. Vocês são vocês são os primeiros a ser apontado o dedo caso uma coisa se dê errado. É a pontinha da agulha. A gente é o elo da comunidade com o posto de saúde. Aqui, no posto de saúde, esse daqui que você reporta do Conselheiro Estelita, esse aqui é o nosso. Aí, quantos agentes de saúde tem? Não, na nossa equipe, nós estamos, do Conselheiro Estelita, nós estamos com 4. Eu, Fatinha, a Valéria, a Ângela. Isso, somos 4. E são 5. 5 agentes. 5 agentes. Para esse posto. Tem posto que tem mais, tem posto que tem menos, dependendo da localidade. Dependendo do tamanho da equipe. Por exemplo, um bairro maior, uma equipe precisa de uma equipe maior. Para cobrir aquela área. Me fala, agora que eu já sei mais ou menos como é que funciona você, um agente de saúde assim, a gente vai conversar mais sobre isso. Me fala como é que tu começou como agente e como é que é hoje em dia para você ser um agente? Eu comecei... já estou com 10 anos que eu estou concursado, né? Sim. 10 anos que estou concursado. Mas eu já trabalhei 2 anos sendo contratado antes disso. Então, de função, tem 14 anos aí. Não, 12 anos, 12 anos. Mas na área da saúde mesmo... 2023 aqui na cabeça. Na área da saúde, contando tudo, quase 15 anos que eu trabalhei, 2 anos e pouco na policlínica também. Tu trabalhava nessa função ou não? Que isso abre concurso, né? Sim. Para agente de saúde. Até então não, tinha os agentes de saúde, mas aí houve o concurso, eu fiz o concurso, fiquei nos classificáveis. Aí nesse período eu fui trabalhar na policlínica e depois aí fui chamado. Entendi. Aí, eu trabalhava contratado, teve o concurso, aqueles classificáveis, e fui para a policlínica e depois de algum tempo fui chamado para pegar a minha vaga. Foi muito difícil no começo?
No iniciozinho foi, na época do contrato foi, porque eu não sabia. Eu não Era novo, né? Eu não sabia o que o agente de saúde fazia, né? Eu aprendi o dia a dia mesmo. Mas como é que foi assim, tipo, demorou quanto tempo pra tu pegar o... Porque hoje em dia eu acredito que você já domina. Peguei ligeiro. Foi rápido, foi? Foi, até porque a gente tinha, na nossa época, a gente tinha uma enfermeira muito, muito legal, a enfermeira Livana. E como ela viu que eu cheguei, não só eu, como as outras colegas também, na época, chegaram bem crua, aí ela pediu que uma das veteranas acompanhasse a gente nas nossas áreas, pra gente saber o que fazer, porque ela entendeu que a gente não sabia o que ia fazer ali. Ainda estava aprendendo. Por isso, a gente estava aprendendo. E foi colocar ela justamente para aprender. Aí, então, o que aconteceu? Aí, fui até com a minha colega Maninha, e ela foi me ensinando o que é que se fazia. Foi visitando comigo, me apresentando, disse que agora eu ia fazer aquela área, e eu já fui destrinchando de primeira, fui logo sabendo o que é que precisava fazer e o que é que não era precisar. Quando tu começou, existia muito esse remanejo, ou tu já começou na área que tu tá até hoje? Não. Não, na área que eu fiquei... No início, eu fiquei até sair do contrato. Mas, assim, acontece muita reterritorialização. Que, às vezes, tem uma área que cresce muito. Aí, por exemplo, eu estou aqui numa área que tem 500 famílias. Compraram uns lotes, fizeram mais umas 200 casas. Aí tem que fazer uma territorialização para dividir, dar algumas das minhas famílias para outra pessoa e eu pegar aquela ficar uma coisa humanamente possível de se cuidar. Entendi. Não, mas o que eu digo é assim, desde quando tu começou a ser agente de saúde aqui do bairro, tu sempre foi desse bairro aqui ou tu era de outro bairro, depois passou para cá? Como é que funciona esse remanejo? Pronto, no início eu comecei lá na sede 1. Só que era sede 1 e Conselheiro Estelito, tudo junto, tudo no mesmo posto. Aí ficou logo bem no início, não era bem definido. Era definido, mas não era assim uma coisa assim fixa. Pronto, vai ficar aqui e acabou. Entendi. Se precisar, você tinha rebandejar para outro canto. Entendi. Aí tem aquela coisa também que quando alguns companheiros se aposenta, territorialização novamente. Aconteceu muito nesse período de 10 anos? Demais. Você tá lá acostumado com aquelas suas 500 famílias, já não é pouco. Aí aposentou fulano, parabéns para ela primeiro, né? Pra ela. Mas agora, daí vamos fazer essa divisão. Agora vamos lá, pegar o pessoal que tá aqui, né? Agora quem carrega sou eu. Vamos fazer essa divisão, interessante. Até a Padre Arthur Redondo foi uma colega que se aposentou e como as minhas outras ruas ficavam fronteira com a dela, sobrou para mim. Sobrou para ti. Mas pensa numa rua boa. O pessoal não dá muito trabalho, não? Tá, não. A minha área, as pessoas são top demais, top. Como é a aproximação? A população, ela entende a gente? Ela meio que... Ou ela mais não gosta da gente tem um ou dois que destoam, né? Em todo canto. Mas a população gosta. Também é o jeito de você chegar. Você chega na casa, se identifica, ó. Por exemplo, chegou uma família nova na minha área. Aí o pessoal às vezes diz, chegou família lá na tua área, família nova. Aí foi, pronto. Aí no dia seguinte eu já vou lá, me apresento. Não, agora eu vou fazer um cadastro. A gente faz um cadastro da família. Todo aquele pessoal da nossa área, eles são cadastrados no nosso nome, na nossa microárea. Pronto, a minha microárea é a 7. Aí tem a da colega que é a 6, a 5. É tudo bem organizado. Entendi. Eu falo assim dessa troca de agente, porque recentemente aconteceu, acho que hoje, veio um agente da SUCAM. Entendeu? Aqui para pessoal das endemias. Das endemias, entendeu? Aí, que a gente chama de SUCAM porque tá acostumado, mas é as endemias. E há pouco tempo atrás, já veio... Antigamente vinha um rapaz aqui assim, que era sempre o mesmo, entendeu? Era sempre o mesmo. Eu me esqueci a nossa logística é um pouco diferente da deles. Eles trabalham com quarteirão, a gente trabalha com rua. Eles não têm aquele agente que vai ficar só naquela rua ali para sempre. Mas era o que sempre vinha. Ele sempre vinha ele. Aí já tá acostumado, já sabia onde é que ficavam as coisas, tudo mais. A gente só conversava. Ele olhava um vasinho, uma coisa assim, e tava tudo certo. Aí, um tempo atrás, veio um rapaz aqui mais novo. Eu nem tava aqui, nem tava por aqui. Aí fiquei sabendo depois, falei, nossa, mas isso é perigo. Assim, na minha concepção, né? Pessoal, vamos ter mais atenção, entendeu? Porque não é esse agente que vem aqui. Não é ele que vem para fazer essa casa, entendeu? Então, vamos prestar mais atenção. Aí depois, hoje, veio outro já, entendeu?
Só que se apresentou, eu sou fulano, tudo nos conforme. Só que a gente fica com aquele receio de que a gente ouve muita coisa sobre fulano que se disfarça de carteiro para entrar para poder ter, entendeu? A gente fica meio com o pé um pouco atrás em relação a isso. No teu caso, por isso que eu perguntei dessa questão de ficar trocando tudo mais, mas tem esse approach, né? Que você chega, você faz o cadastro. Que você chega a ser cadastrado, com os documentos. A partir do momento que você é cadastrado, aquele cadastro vai para a secretaria, gera-se o número do cartão do SUS, aí pronto, você está todo equipado. Você é a pessoa, o seu morador do conselheiro estelito da rua tal, seu agente é tal. Pronto. Então, qualquer coisa, reporte seu agente procure o seu agente. É para isso que a gente existe. A pessoa está pressão de alguma coisa, não precisa, vai ir na secretaria, ir na coordenação e no prefeito, não, o portador somos nós. Quem pode abrir as portas para vocês somos nós. Tá entendendo? É bem importante que a população ela entenda esse lugar. O pessoal mais novo, eles já estão acompanhando mais essa evolução de que é o trabalho da agente de saúde agora, no tempo real. O pessoal mais antigo, ele já vê a gente como naquela forma mais antiga, que era os agentes mais antigos trabalhavam, que era tipo, até... fazer de um tudo, né? Fazer até de um tudo, até catar os piolinhos na cabeça do menino. Entendi. Realmente... porque antigamente eles delegavam a responsabilidade da família em cima do agente. Aí foi se passando o tempo, foi se vendo que não era bem assim que a banda tocava. O papel do agente não era isso. Não, eu sou agente de saúde, eu não sou... o seu filho, para ele pegar, ele colocar dentro de um carro e levar para o médico, né? E assim, por mais que exista a boa vontade, acredito eu, dos agentes, sim. Existe também o caso de você talvez fazer algo prejudicial sem ser claro, porque sem querer. Aquele familiar, ele não é de responsabilidade minha, ele tem família. Então, antigamente, a família gostava muito de delegar. A responsabilidade dele, por exemplo, com um idoso, para levar para um hospital. Não, chama aí o agente. Mas isso aí é história antiga das colegas, né? Não é mais recente, não. Agora, as pessoas hoje em dia... E a gente tem que fazer elas entender como é que funciona. Quer saber o dia do médico? Pode me perguntar. O dia de qualquer coisa, pode me perguntar. Existe muito de o agente de saúde ter o WhatsApp das famílias e tudo mais? Ou é uma coisa separada? Não, até que a ideia mesmo... Eu conto aqui a experiência da minha área, né? O pessoal da minha área mesmo, eles que querem, fazem questão de, por exemplo, hoje eu estou na Padre Arthur Redondo, vou fazer a Padre Arthur Redondo hoje, visitar só criança. Aí o que acontece? Uma pessoa lá da Mesquita Pinheiro, ela quer saber de alguma coisa. O que ela vai? Passa uma mensagem. Quando desocupa ali, eu respondo ele, pronto. Aí, então eu vou lá, ele diz, não, vem aqui, eu vou lá na casa dele. Entendi. Assim, então, porque acompanhar isso. A modernidade também, né? Não, eu falo isso, mas em relação a às vezes, passar da barreira profissional e ir mais para a parte pessoal, entendeu? De você deixar seu número com a pessoa assim, ó, trate... Sim, entendeu? Não. Me chame numa coisa assim. Quando eu termino de fazer o cadastro e a pessoa, pronto, agora você é da minha área, você tá aqui seu cartão do SUS, é da minha área. O que acontece? Ó, tá aqui, esse número aqui é um número usado para trabalho. Você vai ligar para mim esse número para esclarecer dúvidas a respeito de trabalho. Né? Não é para ligar, não é para fugir do profissional. Entendi. É final de semana, dia santo, feriado, isso aí que eu imaginei que poderia acontecer caso não tivesse esse alerta, né? Caso não sei como é que funciona a dinâmica das colegas, mas comigo as pessoas compreendem, eles entendem, não, o assunto que a gente vai tratar com você é durante a semana e no horário de trabalho, até porque passou do horário de trabalho não tem mal que se possa resolver. Né? Porque no posto são para consultas eletivas, né? Agendados. Emergência, UPA. Emergência UPA. Não tem... O emergência não perca tempo ligando para ninguém, não. E nem para um posto. Não, né? nem para posto. O posto vai estar fechado à noite. É verdade. O médico do posto é o médico que atende por consultas agendadas. Não adianta você levar uma emergência para o posto de saúde. É bom você dizer isso, porque eu tinha muito dessa... Era uma dúvida que eu tinha. Eu não sei como é que funciona, se as pessoas têm essa dúvida também, mas essa é uma dúvida que eu tinha. Se acontecer uma coisa, uma emergência de saúde, você tendo um posto perto de casa e tudo mais, mas não, realmente o que você disse, é fechado, né? É horário de expediente. É fechado. E mesmo se você no horário de trabalho, se é uma pessoa que foi atropelado ou um cachorro mordeu, uma coisa... É emergência. É emergência 24 horas. O que vai fazer uma pessoa com o braço quebrado
no posto, né? Destraçado no posto de saúde. É. É UPA, é emergência. Que aí já não tem nada a ver com vocês. Não, a gente o que a gente orienta, a gente sempre orienta para eles, gente, no horário de comercial, aconteceu alguma coisa grave, é UPA. Aham. Nosso posto está ali, tem os dias que o médico atende, mas é para consultas eletivas, coisas que dá para esperar. Não, sim, eu digo isso porque, eu digo assim, não tem nada a ver com vocês, né? Não é questão de abandonar, não. É questão de, se a pessoa, fulano, tá, aconteceu tal coisa que assim, liga pra gente de saúde. Entendeu? Liga pra gente de saúde que ela resolve. Entendeu? Mas talvez exista isso. Se a pessoa ligar pra mim, depressão do ambulância, a gente vai lá, liga pra ambulância também. Não, a gente não se omite a nada. Então é isso que eu tava não, a gente não se omite a atendimento nenhum, não. Não é emergência também. Isso, mas é o que eu sempre oriento pros meus. Os meus são bem eu acredito, né? Porque eu me esforço, são bem orientados. É uma consulta, quer renovar uma receita, uma consulta médica, pedir um exame, agenda a consulta com o médico lá no posto. Uma emergência, qualquer coisa, emergência, é UPA. É para isso que ela existe, é para emergência. Um hospital, o que tu acha, hein, no hospital? Porque assim, antigamente você dizia, vai para o hospital. Mas um dia vai chegar, um dia a gente vai dizer, ainda vai para o hospital. Fé em Deus que vamos. Vamos torcer. A gente tem que acreditar. Assim, mas para ser bem sincero, eu queria conversar com uma outra pessoa assim, que pudesse me esclarecer mais sobre isso, sobre essa diferenciação de UPA, de UMPA, de hospital... Não, até porque UMPA não existe mais. A UMPA não existe mais, que era né? unidade, com M, né? Que era a Unidade Municipal de Pronto Atendimento. Isso. Agora, que era custeada 100% pelo município, né? Agora é a UPA. Agora é UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Pois é. É isso, só assim. É porque um era mantido pelo município e o outro... Era. E a UPA é mantido por quê? É governo. É governo. A UPA daqui, eu acredito que seja. Não tenho certeza. Deve existir. Deve existir uma contrapartida. Uma contrapartida. Não tenho certeza. É um assunto que eu não tenho certeza. É por isso que eu disse. Eu queria conversar com pessoas assim, mais dessa área da saúde, porque eu tenho essa dúvida também. Se. A UPA não exclui um hospital, ou tipo assim, a existência de um hospital não exclui uma UPA, entendeu? Não, eu tenho essa... Porque essa parte de hospital cabe mais a parte de cirurgias, internações. A UPA é um serviço imediato para urgência e emergência. Né? Mas é bom ter tudo. O hospital, UPA, posto de saúde. Sim. É bom ter médico também. Médico é uma equipe multidisciplinar. Um corpo de enfermeiros muito bem treinados. Quanto mais equipamento de saúde vier, melhor. É verdade. Tudo que vier é bem-vindo. O que eu estou falando sobre o começo? Lá no começo foi publicado. O começo. Foi complicado. Mas assim, tem alguma especialização que você precisa fazer para entrar como agente de saúde? Ou é um processo mais democrático, onde você entra sem entender muito, né? Vou botar aspas aqui, sem entender nada, e vai aprendendo com o tempo? Justamente. Como eu entrei do concurso, eu já tinha uma experiência de 2 anos, né, de contrato. Já tinha uma experiência. Mas o quesito para você entrar e estudar e passar no concurso. Falar em concurso, já existiu algum outro concurso depois desse que Não, tu entrou? o meu foi o último. 10 anos, né? O meu foi tu o acha último. que... O que houve agora recente foi uma seleção, mas concurso mesmo foi só o último que teve foi na minha época. Qual é a diferença? Seleção para concurso? Eu não sei. Porque o concurso está concursado. Mas e a seleção? Tipo assim, a pessoa entra com contrato, é? É como se fosse um contrato. Essa última agora, não sei se é de 1 ano. Não... entendi. A seleção que as pessoas passam 1 ano e depois renova, acredito que seja. Entendi. Aí, 10 anos sem concurso. Tu acha que tá muito... afogado, tá muito carente de profissionais nessa tua área? Pai, na área da saúde sempre tá carente de né? profissionais. Mas assim, quanto mais tiver, melhor. Porque assim, você me falou que cuida de aproximadamente umas 500 pessoas, né? 140 e poucas famílias, e meio que se tivesse mais uma na tua área,
poderia dividir, né? Provavelmente seria dividido isso. Não, a gente não vai demorar, não, porque aqueles sítios que tem ali perto da Praia do Redondo, aqueles sítios ali, daqui a uns 5, 6 anos, vai estar tudo tomado de casa. Aí vão ter territorialização de Igual novo. aquela casa que acontece ali perto da FMB, assim, que é terrenos que no instante urbanizou. Nova Esperança, é? Ali perto da Maria Lins, que não tinha nada, e tem ruas com carros belíssimos ali. Que na Raposa ali. aqui, né? Isso, antes da Raposa, antes da ponte da Raposa. Rua, até uma colega minha que faz lá, a Ângela. De repente, tava cheio de casa. E tem que ter um agente de saúde lá. Tem que ter. Assim, eu gosto de perguntar porque, por exemplo, a Aline esteve aqui e eu vou falar sobre a profissão lá de profissional de educação física, e ela falou que também faz muito tempo que não existe um concurso para professor, né? Para a área dela lá de professor. E isso é unanimidade de todo canto, né? Não tá tendo mais concurso para formar. A Aline foi o concurso, ela entrou primeiro que eu. Acho que foi 2000, por aí, 2010, por aí. Coisa assim. Ela entrou primeiro que eu. Eu ainda passei mais de 2 anos para ser chamada ainda. Uhum. Pois é. Sim, é sobre agente de saúde. Agente de saúde. Tu tá há 10 anos, como concursado em ação. Em ação, ativo. Quantas pessoas assim tu já... Assim, vamos lá, não quero pesar o clima, mas assim, tu já perdeu muito... Como é que tu chama? Paciente? Eu chamo meus clientes. Eu chamo os meus clientes. Já perdeu muitos dessas pessoas? Já tive muitas perdas. Como é que tu lidou com isso? É mais de idoso, é? É mais de idoso. Tem que ser da forma mais profissional possível, né? Já perdi muita gente mesmo. Porque assim, eu fico pensando, né? Você tá cuidando ali, você já tem aquela noção. Provavelmente você... Sim. Pela sua experiência, você já vai tendo noção. Nossa, tá muito mal e tal, tem que fazer isso, aquilo, outro. Não, quando tá doentinho, a gente já sabe que a maioria dos meus foram tudo idosos mesmo por doença. A gente fala causas naturais, né? Mas não foi tão... Teve um que não foi tão natural, né? Aliás, 2. Uma foi uma senhorinha que foi atropelada. E a outra foi por... Que foi... Vixe, Maria, que faz tanto tempo. Não lembro, não falo. Mas não foi de doença, não. Foi causas causadas, foi... Um senhorzinho foi por doença, um senhorzinho foi CA. E assim vai, Tem muitos ali. Já tá há 10 anos também, né? Deve ter muita experiência. Como é que tu passou com isso? Existe um treinamento, existe uma conversa que se tem com a gente para... Porque como você falou, né? São pessoas comuns... Ixi, vai tocar um telefone. Eu tô ouvindo aqui no meu fone. Tu ouviu também? Não, eu ouvi. O meu não é, não. Parece que ia tocar um telefone, mas beleza. Por exemplo, como tu falou, né? O agente de saúde é uma pessoa assim, comum que entra nessa profissão e vai se especializando com o tempo. Aprende com o dia a dia. Mas ela tem que estar preparada para esse tipo de coisa. Existe um tipo de preparo entre vocês lá, no núcleo ali, assim, vamos fazer um preparo sobre isso, vamos conversar sobre aquilo, ou não, é na tora mesmo e vocês vão aprendendo aí. É mais ou menos isso. Mas sempre que a gente vai desenvolver uma ação, a gente tem reunião sobre aquilo, como a gente vai agir, em vacinação, né? Tem que ter todo um planejamento. Não, eu falo mais assim, não é nem questão das ações. As ações realmente do entrar na área e começar a agir. A gente entra na área e começa a agir. Eu digo mais desse suporte psicológico, entendeu? De você lidar com a vida. Você é uma pessoa comum, entendeu? Que tem uma certa vocação, né? Digamos assim, que é bom você ter uma certa vocação para isso. E você, de repente, se depara com a morte, entendeu? E você talvez não esteja preparado para isso. Eu me pergunto se dentro lá tem uma certa preparação de, até as próprias colegas talvez chegam e amparam. Não, tem umas mais emotivas que as outras, né? Umas mais emotivas, outras não. Eu não sou... Eu lido com a situação mais calma. Eu também acho que eu sou muito... eu também sou muito assim. Não que eu não sinta aquela perda daquela pessoa sim. Eu digo de visitar, de conversar, não que eu não sinto, mas cada um tem uma maneira de demonstrar, né?
Eu acho que a gente é muito parecido, acho que a gente é muito parecido nisso. A perda daquela pessoa, claro, a gente sente muito, mas tem colega que se emociona mais, eu já não fico mais tranquila. Tranquila assim, né? Fico, não demonstro tanto. Isso, porque assim, também, eu parto do princípio disso, se você chega num canto que tá todo mundo chorando, você chorar também não vai ajudar em nada. Não. É melhor que você seja a pessoa que tem um pouco de noção ali, assim, para poder cuidar do caso. Pois existe essa parte da preparação. As ações que um agente de saúde faz, porque tu falou aí da vacinação e tudo mais, mas quais são, assim, existem períodos do ano onde tem uma certa ação que você já sabe, ó, março é mês disso, então vamos focar nisso aqui. Não tem, assim, uma data específica. Por exemplo, se a gente quer bater uma meta da vacinação infantil, né, da vacinação de criança de 0 a 2 anos, vacinar todas aquelas crianças de 0 a 2 anos que tem com alguma vacina atrasada, a gente faz aquela ação, faz a propaganda, ó, vai ter dia tal, vai ter vacinação de criança de 0 a 6 meses, de 0 a 2 anos. Aí faz toda aquela ação, a gente vai lá para o posto da suporte. Entendi. Então, é mais a vacinação. Na vacinação... Existe alguma outra ação? Tem alguns colegas que dão suporte também do pessoal das endemias, né? A vacinação dos animais, né? A vacinação antirrábica. Entendi. Tem sempre esse relocamento. A gente já trabalhou uma vez também em parceria com os meninos das endemias, na época da chikungunya, da dengue, da chikungunya, que estava um surto. A gente trabalhou junto com eles, a gente fazendo a visita junto com eles nas casas. A gente ia com eles nas casas, né? E eles faziam as vistorias nos quintais, aquelas coisas todas. Porque vocês estavam na área também, né? Você já conhecia a casa. Porque como a gente está na área, aí a gente já tem livre acesso nas residências. Aí a gente, como a pessoa vai acompanhar do agente, aí a pessoa abre e escancara a porta. Existe mais, facilita mais. Eu tava pensando aqui comigo. A gente sempre fala agente de saúde e os meninos da endemia. Existe essa diferenciação por sexo? Tipo, mulheres, agente de saúde, homens... Porque é muito comum pra gente falar isso. Mas eu acredito que exista homens agentes de saúde, entendeu? Sim, existe bastante. Exato, é por isso que eu queria saber. Bastante. E existem mulheres agentes de endemias. Exato, mas não é comum, né, Alex? A gente sempre fala assim, vê aqui o menino da endemias. O menino das endemias, entendeu? E a menina da saúde. Vê a menina da saúde aqui. É impressionante essa diferenciação. Mas é porque antigamente era assim... Só existia, no serviço dos agentes de endemia, só existiam homens. É porque também era um trabalho muito braçal, né? Mas hoje em dia, como as coisas estão tudo mais informatizado, tem as meninas que já ficam mais na parte administrativa. Antigamente, eles trabalhavam em cima, tipo os guardas da Sucam, extinta Sucam, né? Era em cima de caminhão, passava a semana, tinha um surto de leishmaniose em algum canto, passava uma semana para... No meio do mato, pegando rato, de ratoeira, em cima de caixa d'água com as escadas caindo nos pedaços. Pois é. Sabia se segurava a escada, segurava o muro. Aí pronto. Aí segmentou, né? Segmentou. Foi. O que acontecia na época que começou esse pessoal dos agentes, era só mulheres. Né? Começou muito antes, sem ser denominado agente comunitário de saúde, na década de 80 ainda. Faz muito tempo. Década de 80. Aí, em 91, foi se estabelecido o agente comunitário de saúde. E em 97 se solidarizou como uma profissão reconhecida. Então não é... Dos meados de 90, dos anos 90, foi que foi dado como reconhecido mesmo. Então no caso era somente uma coisinha ali assim, tipo, era uma pessoa da saúde que fazia essa função, aí depois virou uma função. Era a pessoa da comunidade, aquela pessoa mais proativa da comunidade. Entendi. É uma comunidade, por um exemplo, Correntes. Aquele líder da comunidade, aquela líder da comunidade, ou então a mulher do líder da comunidade. Que tinha um pouquinho mais de ponte com alguém da cidade, Aí começava aquela coisa para fazia curativo. A gente sabia que fazer curativo não tinha sem muito preparo, né? Meu curandeiro, Alex. Não, assim, é bom saber disso, porque às vezes você já tem a noção de que a profissão sempre existiu. Entendeu? Não. E isso me abre deixa eu abrir um parênteses gigantesco aqui, assim, só para saber a tua opinião. Porque, assim, existem profissões que não existem.
Né? Por exemplo, tu nasceu em quê? Sou de 83. 83, por exemplo. 83 não existia a profissão de agente de saúde. Tinha as Existia pessoas que faziam a função. faziam essa função. Mas não era uma profissão. Entendeu? Não. Reconhecido e tudo mais. Não. Ou seja, você nasceu num tempo onde que sua profissão não existia. Não existia minha entendeu? profissão. Isso é muito louco de se pensar, porque a gente pensa hoje em dia, por exemplo, a gente tem o nosso sobrinho, né, o Manuel. E a gente fica pensando, ele tem 4 anos hoje. Vai fazer 5 agora em setembro? Agosto. Dia e 10. Setembro é meu pai. E ele vai... A gente fica... A Aline, né? Fica pensando, ele vai ser isso, vai ser aquilo. Cara, ele pode ser que a profissão que ele vá ser quando ele ainda nem existe ainda. A gente nem conheça essa função que vai ser criada. É uma coisa muito louca. Essa sua profissão aqui. Pois é. Então, assim, eu tenho uma produtora de audiovisual, né? A gente criou. Pelo menos, entendeu? Não existia. Nos anos 90, que você nasceu nos anos 90, não existia. Não, era o cara que tinha o cara que filmava. Entendeu? Tinha um cara que filmava casamento, filmava... E era coisa muito rara, né? Exatamente. Câmeras quase o tamanho dessa mesa aqui. Eu tava pensando que você falou em casamento, será que ainda existe aquele 15 anos? Ave Maria. Eu tava conversando com a Carla um dia desse sobre isso. Trevei, bate na madeira. Cupim comeu. Sim, aí fechando esse parênteses aqui assim, fechado, morto sepultado. Porque é uma coisa muito louca de se pensar, né? A gente pensa que talvez entenda tudo hoje, que sabe as coisas que vão acontecer. E muitas profissões podem vir a não mais existir. Exatamente. Existem profissões substituíveis. Como os antigos, né? O pessoal da sua antiga Sucan. A antiga Sucan. Porque o que aconteceu? Quando foram se aposentando, não teve mais chamado nem concurso de Sucan. A profissão simplesmente passou. E hoje em dia acabou, né? Foi acabada a Sucan oficialmente, eu digo. Era só um cabide de emprego ali que não existia. Mais Sucan. Aí agora foi realmente agora só os agentes de endemia, os agentes de saúde. Pode ser, não sei, no futuro, que não precise mais do agente de endemia, do agente de saúde. Aquela coisa vai acontecendo igual aconteceu. Vão se aposentando. Quando se aposentar o último, pronto, não existe mais aquela função. Envio para semente. O último dos moicanos. O último agente de saúde. Vamos fazer um casamento do último agente de saúde com o último agente de endemia. Porque um é homem, outro é mulher. Mas, em todo caso, é uma profissão muito boa, nossa. É uma profissão muito boa. Eu gosto de exercer, eu gosto. É isso que eu queria saber. É bom. Oi? O que você mais gosta da sua profissão? Mas eu gosto de tudo. Porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, extrovertida, eu gosto muito de... Acho que o pessoal não tá te ouvindo, não. Quer falar aqui? Oi? Não, então vou ter que ficar repetindo. Não, o Alex tá perguntando o que é que tu mais gosta, assim, na tua profissão. O que é que tu acha que é o mais comentado, assim, entre os teus colegas e tudo mais. Fala assim, eu gosto por causa disso, eu me animo para vir trabalhar todo dia por causa dessa parte. Existe isso ou é balela, ou é conto de fadas isso aí? Rapaz, toda profissão é relativo. Tem colega que gosta mais de uma coisa, colega que gosta mais de outra. Né? Eu gosto mais assim, de conversar com a pessoa mais idoso. Tu é uma pessoa muito conversadora, né? Mas demais. Muito sociável. Eu gosto. Dá ter visto as casas, tudo dia para em uma conversando. Nem conversando coisa que não seja relacionada à saúde. É porque a gente chega na casa de uma senhora idosa, idoso tem 1001, tem dor na fio do cabelo, a unha do pé, né? Tem muita história. Aí toda vez que a gente vai querendo sair, aí que apareceu uma dor aqui, que pode ter sido, olha aqui, meu joelho. Aí a gente dá toda a atenção, porque às vezes é o idoso, ele não tem mais ninguém para conversar. Às vezes é a única companhia, né? A única pessoa que aparece para conversar é o agente de saúde. É verdade. Viu, a gente sabe da logo uma dor. Ai, menino, tem um que se pudesse eu passava o dia todo na casa dela. Eu tomo café, e quando eu tô no começo da rua, ela já me vê, ela já chama, ei, passa aqui pra tomar café. Aí, rapaz, eu já cheguei a ganhar uns negocinhos legais já. É fruta, é galinha. Fruta, pizza. Existe isso? Existe do pessoal do... O pessoal mais idoso. Eles gostam de agradar, Eles gostam de agradar. Já chegou de chegar pizza lá em casa. Olha aí. E eu ainda disse, minha filha, não precisa não. Eu tô fazendo o meu trabalho, dando assistência, eu tô fazendo o meu trabalho. Aí, não, é porque nem sempre foi assim, agora a gente tem uma assistência, não sei o que, uma coisa. Isso eu queria saber. E tu viu essa mudança, assim,
mudança sendo vista com bons olhos pela população dessa melhoramento. Tipo assim, quando tu entrou, né, acredito que fosse menos agente de saúde tem mais do agora. do que antes. Tu viu com bons olhos a população vendo isso? Tipo, como você falou, né? Agradecendo por você fazer simplesmente a sua função. Mas é porque é muito importante para eles que hoje tem. Isso. Entendeu? Não, a gente vê, a gente sente na pele isso aí todo dia. Assim, todo local tem... Toda exceção tem toda regra tem exceção, tem sempre né? alguém que destoa, né? Uhum. Tem aquela pessoa que quer que você tenha ela toda semana. Ah, e não funciona assim. Não. Obrigatoriamente, nós temos uma visita a cada família por mês. Uma visita. Então é uma coisa assim, é preconizado. Uma visita por mês. Mas o que é pessoal que quiser, eu vou uma semana, vou na outra. Se precisar, não, liga para não, vem aqui, eu quero te perguntar tal coisa. Vou lá, na hora. Até porque você não sabe, você vai na casa de uma família com um mês, você não sabe as necessidades dele de saúde daqui a uma semana. Uma semana. Você meio que tem que estar... Por isso que é bom sua conexão direta com o celular, com o WhatsApp e tudo mais. Existe uma outra maneira da família contactar a saúde, que não seja, tipo, beleza, não consegui falar com minha agente de saúde, por N motivos, rapaz, eu preciso fazer outra coisa ou não? Não conseguir falar com a gente, vai ser a coisa mais difícil. Não, sim, eu digo assim, ou seja... Pode procurar o posto direto, pode procurar a enfermeira. É bom saber assim, porque assim, a profissão ela é muito requisitada. Demais. Entendeu? É isso que eu procuro saber. Que se a pessoa, se a agente de saúde é a ponte entre a população e o posto, entendeu? Ela deve ser uma pessoa muito requisitada e, assim, muito bem cuidada, né? Acredito eu que ela deve ser. Seria bom se cesse. Mas vai estar bem melhor do que antes. Mas se for estar na balança o antes pro agora, meu amigo. É bem melhor. Bem melhor, 100%. E você com 10 anos de experiência... Muitas lutas, mas tudo que a categoria de agente comunitário de saúde consegue é porque a gente luta muito, a gente batalha. O que a gente não pode fazer, tem comitivas que vão, por exemplo, para votações de piso, disso, daquilo outro, junta-se comissão, vai o pessoal, vai para Brasília, acampa. É isso que eu queria saber. Quem é o representante dos agentes de saúde? Não daqui, mas existe essa figura existe, que vocês concentram todas as suas reclamações nessa pessoa? Existe um sindicato, uma coisa assim? Não, nós somos geridos pelo Sindsaúde. O pessoal, os trabalhadores da saúde são geridos pelo Sindsaúde. O nosso sindicato é o Sindsaúde. Então, qualquer demanda maior é Sindsaúde. Tem advogado pra gente. Entendi. Mas em relação a esse tipo de coisa, quem cuida é o Sindsaúde também, né? Que essa parte de atrás de direitos, melhorias, a função do trabalho. E nós temos também uma associação. É isso que eu queria saber. Nós somos uma categoria bem organizada. Às vezes a pessoa diz assim, a gente sabe tudo que eles querem, eles conseguem. É porque a gente é organizado. É bom. A gente é organizado. A gente pode estar se engalfinhando aqui. Mas, vamos lutar por tal causa. A gente se junta logo na hora. Agora, lutar por nós. A categoria de agente de saúde, eles lutam em prol da própria causa, independente de qualquer coisa. Tu falou aí de estar se engalfiando, eu quero... Não quer falar, não fala. Mas... Isso é um exemplozinho que eu dou. Não, eu sei, mas tipo assim, existe muita rixa... Aí já fica... Existe muita rixa entre... fulano só tem 400 famílias, eu tô com 400 pessoas, eu tô com 600 e não tem... Existe isso, porque em toda profissão existe, eu sei disso, entendeu? Na saúde também existe muito isso, como é que é tratado isso internamente? Quando acontece isso, com a colega não tá conseguindo dar conta daquela que é muita gente, reunião, para ver o que é que se pode fazer. Qualquer coisa, reunião, vamos ver o que é que... Bate o martelo. Quem é que bate o martelo? Aí o que fica decidido na reunião é levado aí tem para o conselho, tem associação, tem sindicatos. Pode também tratar direto com o gestor, que ele é super aberto, super parceiro da gente. Entendi. Então existe... é parceria. Cara, o agente de saúde ele é parceria demais. Entendi. O agente de saúde, eu conversei aqui com o Junix, né, que ele é das endemias.
E ele me passou assim, uma visão do período da pandemia. Eu sei que faz tempo que faz a pandemia, mas é a válido. pandemia ainda é uma dor que a gente ainda sente. É válido. E eu queria saber a visão de um agente de saúde sobre esse período, assim, como é que foi primeiro o baque, Foi terrível. entendeu? De perceber onde é que estava se vendo, porque assim, a gente, não sei como é que foi para ti, né? Para tu mesmo, para você, Rocigério. Como é que foi para ti perceber assim, chegou um negócio aí que tá todo mundo falando, tal, Covid, Covid. E o que é isso? Ninguém sei. Aí do nada parou tudo. Parou tudo, foi surpresa total. Tipo assim, onde é que tu tava? Como é que tu tava fazendo? O que é que tu tava fazendo quando isso surgiu? Então ficou todo mundo tudo no mesmo barco, perplexo. O que aconteceu? Todo mundo fecha comércio, fecha tudo, mas a saúde permaneceu ativa. A gente vivia com tanto medo, porque não se tinha vacina, não se tinha projeto de nada, né? Não existia nem uma coisa assim, será nada. Que tem vacina? Não. Será que tem? O que é que vai acontecer? Vamos todos morrer! Aí o que acontecia? Era todo mundo trancado em casa, a saúde não parou, todo mundo fechou, mas nós estávamos lá. Eu não perdi a conta de quantas máscaras eu já usei. Já teve vezes, no quente mesmo, eu estar com 3 máscaras. Uma comum, a N95 e uma comum por cima. Eu chegar em casa, isso aqui chega assim, amassado, das máscaras e touca. Mesmo assim, a gente tinha que fazer visita domiciliar. As pessoas que positivavam, a gente tinha que ir, bebê. A gente e o médico. Tava lá para fazer o trabalho. Essa questão assim de pegar o Covid, tu chegou a ter Nunca. Covid? Eu fui conversando também, foi muito... Por mais que eu tenha meus períodos ali durante que eu me privei de sair e tudo mais, mas eu e o Alex, a gente foi umas pessoas que mais saíram também em relação a isso. Não estou comparando com a gente de saúde, com o pessoal da saúde, que aí não tem comparação nenhuma. Sei não. Mas a gente se expôs tanto e felizmente eu não peguei também. Nem eu, nem o Alex. Na glória. Assim, o Alex acha que pegou um certo período, entendeu? Mas foi bem fraco e tudo mais. Se eu tiver contraído, foi uma coisa assim imperceptível. Exatamente. Eu também a mesma coisa. Porque eu sou muito fácil de gripar. Eu também. Tu tem a gripe anual? Minha gripe anual é em março e abril. A minha gripe anual eu tenho. Eu tenho a minha gripezinha anual. E, tipo assim, é uma gripe que derruba. Por isso que eu falo que é uma gripe anual, porque é aquela gripezinha que só escorre o nariz um pouquinho. É gripe? É só uma corizazinha. Assim. Mas eu tenho essa gripe anual que, entre março e abril ali assim... Aquela que derruba. Derruba, eu fico uma semana acamado, mais de uma semana acamado. E eu já tô sabendo disso. Mas aí tem as vacinas e tudo mais. Só que nunca chegava a vacina pra gripe, pra minha faixa etária. Teve uma vez... Mas já tem, cara. Não, eu sei, mas eu pensei, eu trabalhando em eventos da saúde e tudo mais aqui de Baturité, e eu trabalhando no evento de vacinação, não, né? Numa ação de vacinação. E eu chegava lá, eu abria assim a camisa, fazia assim, a camisa aqui assim, perto da gente de saúde. Aí eu, vai, só um negócio. Eu falei, não, meu filho, não posso. Não, vai. Porque tem os grupos prioritários. Exatamente, nunca era minha prioridade, entendeu? Nunca. Aí depois que apareceu, depois do Covid e tudo mais, começou a aparecer uns grupos prioritários de 30 e poucos anos aí. Eu falei, então agora eu sou. Agora chegou a minha vez. Agora eu tenho minha vez. E eu nem tomei também, eu vacilei também. Eu vacilei. Mas ainda bem que eu não peguei tão pesado. Pois é, mas foi pra gente mesmo da saúde, em todos os setores, foi bem complicado, cara. Porque a gente, pessoas da nossa área, a gente via a pessoa doente, né? Não sentia o que fazer, não tinha... Não dá nem pra dizer nada. Assim... Tome isso. Não existia. E bem no início, assim mesmo, não tinha nada. Então, e aí tinha que fazer a visita, o médico olhava lá, cansei de fazer visitas. Aí, quando chegava em casa, o menino era todo um ritual. A sacola plástica já ficava fora. Aquela roupa era toda tirada, tudo. A bata e as coisas já enrolava logo. Como foi questão de IPI? Na pandemia? Na pandemia. Como é que foi esse trato com o agente? Ele teve realmente esse suporte de trabalhar bem equipado? Dentro da medida do possível foi, até porque foi todo mundo pego de surpresa. Exatamente, eu falo isso porque assim, não é... O sistema de saúde inteiro foi pego de surpresa. Ninguém estava preparado para uma pandemia e ter que ter EPI
lá vão ter. Não é, eu falo isso não é querendo, não foi maltratado, não. É porque realmente é uma coisa que me preocupava, de que não existia EPI para todo mundo e do nada tinha que existir EPI para todo mundo. Quando a gente ia fazer as visitas, a gente ia bem equipado. A gente não ia assim, de mãos abanando, não. Não, era todo eu imagino. No jaleco aqui, a luva. O gorrinho aqui na cabeça, máscaras. Chegou em casa, é banho de mangueira no meio da rua. Era tudo. Assim, a gente fala a gente ri dessas situações hoje, mas se você for voltar um pouco pro período, era desgastante. Era assustador. Você não ia sair, porque quando você chegasse, você não sabia o que é que você estava trazendo com você. E a gente que precisava sair, você, principalmente a gente de saúde, precisava obrigatoriamente sair. Até o pneu da moto chegava a lavar, assim, no caso tivesse alguma coisa, vamos encontrar ali. É cruel. A gente vivia assim meio. A gente saía para fazer eventos também sobre o caso e tudo mais, e a gente ficava meio assim, cara, é o mínimo de contato possível com qualquer pessoa, o evento acontecendo ali, a gente aqui, entendeu? Porque antes, e também ainda bem que teve uma certa, vou botar certa, entre aspas, conscientização do poder público, que evitava aglomeração, tentava evitar muitas vezes aglomeração, e a gente tinha um espaço a mais ali para exercer a nossa profissão lá de filmmaker, de filmagem dos eventos e tudo mais. Mas, aí teve aquele negócio do Covid 1, Covid 2, né? Primeira temporada e segunda temporada. Foi a primeira temporada. A primeira temporada ali antes das eleições. Foi. Aí teve a segunda temporada depois das eleições. Deu uma melhorada, depois das eleições. Começou uma melhorada ali. Aí, rapaz, o pessoal tava tão carente de eventos que eu acho que se auto-imunizou na época da eleição, porque a gente estava tão carente de ter aquele furdunço daquele calçadão. E assim, eu não lembro agora, tu pode me lembrar, mas eu não lembro agora, se quando foi para acontecer as eleições ali assim, período foi bem no final do ano, foi novembro, dezembro, por aí. É sempre outubro. Não foi adiado. Foi adiado, novembro. Foi bem lá pro finalzinho do ano. Novembro. E o que é que eu ia falar que eu esqueci? Ixi. Droga. Tava demorando, geralmente acontece isso, né? Respeito de evento, isso aí. Pois é. Política. Tu percebe que teve uma certa... como é que eu posso dizer? De um aumento, tipo assim, quando deu aquela baixada, a população respirou um pouco e se sentiu mais confiável para sair, para fazer uma coisa ou outra. Foi. Mas é quando veio o baque da segunda leva, acho que por volta ali... antes do carnaval, talvez, foi uma coisa assim, meio janeiro, por aí, que o pessoal veio assim, a gente de saúde, ela percebeu esse baque assim, olha, piorou porque teve essa brecha aqui assim, mas, ou não, foi... Assim, por experiência da minha área, pouquíssima gente, após o período, contraiu. E quando contraiu, já foi uma coisa bem leve. Lembrei o que eu ia falar. Não era isso, eu só enrolei. Viu como é que eu sou cruel? Era sobre se tu lembrava se já existia esses papos de vacina durante o período eleitoral ali assim. Entendeu? Porque eu não lembro se... Porque você ir pra rua, entendeu? Meio que se sentir confortável para... Eu não sei se já tinham sido feita a primeira dose. Exato, eu não lembro disso. Eu acho que não tinham vacinas, porque a gente só foi vacinado lá para abril, maio, por ali. Vocês não, a gente saúde foi um pouco mais antes, né? As vacinas começaram, foi fevereiro, março, foi lá para março, abril. Eu me lembro quando eu voltei, minhas férias são em fevereiro. Quando eu voltei das férias, já começamos a fazer a lista das pessoas para vacinar, que a gente iniciar com os acamados. Pois é isso que eu acho que nesse período de novembro, dezembro desse ano passado, não tinha, entendeu? E existia um papo de que estava se fazendo a vacina, mas mesmo assim o povo quis, entendeu? Quis ir pra rua. Foi geral. Todo mundo. A gente não aguentava mais, cara. É complicado. Ou foi 2020? Foi eleição 2020? Foi, né? A eleição foi 2020 ou foi 2021? 2023. 20. 2020, né? Pois é, foi o... sim, e aquela sensação. Quando é que tu tava, quando tu... Uma agente de saúde se tocou desse negócio do Covid, que, é pra valer, existiu uma conversa, chamaram assim, galera,
é real, que existia esse... Não, foi uma pessoa acolá que aconteceu... Como todo mundo foi pego de surpresa, e já se falou logo que não podia se ter aglomerações, né? Acabou a reunião. Era tudo online, que a gente fazia as reuniões. Eu digo assim, porque quando a gente estava em um projeto com a saúde, de filmagens e tudo mais, e de repente apareceu um caso de Covid no Brasil. Quer dizer, foi 3 casos, assim, em cantos esporádicos. E um deles era em Fortaleza. Aí, no meio ali da saúde, internamente, a gente andava muito com o secretário da época, o Dr. Marcos, e ele meio que estava assim, ele estava, galera, meninos, ó, vamos se preparar e tal, porque já despontou um caso aqui na capital, em Fortaleza, no aeroporto. Aí a gente ficou assim, cara, se aparecer um, é porque já, tipo assim, já tá. Porque já tá. Já tá. Já tem mais. Já tem mais. Um foi o diagnosticado. Foi. Né? Ele não ia aparecer isolado ali, sozinho, só ele. E o Covid era uma coisa meio maluca, porque você só conseguia, você transmitia o vírus e depois ia dar o rebote de ficar doente, de gripar e tudo mais. Mas enquanto isso ainda estava transmitindo, já estava transmitindo o vírus. Aí ficou nessa. E eu, Alex, a gente se juntou aqui e falou, cara, vamos fazer o quê com isso? A gente vai mesmo, porque foi também feita uma reunião emergencial com alguns nomes ali da saúde na época, e a gente foi convidado para fazer um registro dessa... E a gente ficou meio com o pé atrás. E será que é bom a gente ir para um local fechado, com não sei quantas pessoas que vêm de não sei quantos lugares? Aí a gente ficou... Eu não lembro se a gente chegou aí, o seu Alex foi e tudo mais, mas se a gente foi, ele foi muito bem preparado com todo se espalhou assim como um relâmpago. E assim, esse foi a nossa percepção. Não teve o que a gente fazer. Aí a gente fez o quê? A gente se aquietou. O Alex, a gente falou, cara, vamos... Porque assim, isso não é um problema a ser filmado. Não. Então deixa quem é da área trabalhar nisso, vamos dar espaço para as pessoas que realmente fazem esse trabalho trabalhar, e a gente saquetou, a gente ficou 1 mês parado. Um mês, e foi justamente no período onde eu gripei. No comecinho de março, se eu não me engano. Foi um período ali que eu dei aquela... que foi depois do carnaval. Foi depois do carnaval. Existiu o carnaval 2020. Existiu. Pois é, foi depois do carnaval que deu aquela espalhada boa, né? Que o vírus gostou. Aí a gente se acamou. E a gente passou 1 mês separado. Só que eu, comparando isso com outras áreas, a gente foi muito... Tipo assim, pra gente foi bem tranquilo. Porque a área artística morreu nesse período. Morreu. Não existia show, não existia música, não existia cantor. Essas pessoas simplesmente pararam de existir aos olhos do público e deram um ênfase gigantesco na saúde. A saúde era, que não deixa, que não é, tipo assim, não é mentira, mas foi o principal foco. Como é que o agente de saúde ele se sentiu nessa hora em que estava todo mundo focando em você, ó, tá todo mundo aqui com você. A hora de você fazer bem feito... Mas pra gente foi complicado, viu? É isso que eu quero saber, porque com grandes responsabilidades dessa, meu amigo... Foi complicado pra gente. A gente fazia as vacinas, fazia as visitas, conscientização e tudo, todo mundo bem equipado. Rapaz, todos nós a gente estava todo mundo assustado, porque não tinha nada que pudesse ser feito. O vírus se alastrando assim como um raio. Uhum. E todo mundo de mãos atadas. A única coisa que a gente podia fazer era orientar as pessoas a se prevenir. Vocês sentiram esse peso da responsabilidade? Porque por mais que muitas pessoas... elevaram e ficaram, vou lá, usar aspas, endeusando o agente, não só o agente de saúde, mas a pessoa que trabalha com saúde, tanto médicos, enfermeiros, tudo mais, todos os técnicos. Médicos, enfermeiros. Mas isso causa, por mais que você sinta aquele negócio de, estão olhando pra gente agora, mas é um período muito... tipo assim, foi um período muito Preferíamos complicado. que não estivéssemos sendo exaltados. Exatamente. Por esse motivo. Exatamente. Vocês sentiram esse baque de... Cara, a população está esperando muita coisa da gente. A gente é gente como a gente. Eles já esperam. E aí, com o isolamento, aí é que ficou tudo mesmo pra Nas gente costas. mesmo. Ficou tudo mesmo, tudo. Aí eu imagino que tenha sido
um baque muito grande. O Wix falou aqui de casos onde tipo assim, os funcionários estavam todos já dispensados, né? Falaram, beleza, tal, fim de semana. E do nada aconteceu uma ocorrência. Aí fala, poxa, eu vou ter que chamar esses caras que acabaram de vir aqui, acabaram de passar por esse perrengue, já estavam aliviados por irem encontrar com a família, ter todo aquele cuidado de novo. Vou ter que chamar eles de novo para mais um baque desse. Ele fala, cara, não tinha como. Eu ia, ele fala assim, que ele ia também, porque ele era o agente responsável na época, e fala, ele se sentia na obrigação de estar presente também para não deixar a equipe solta. Tu viu... a gente ficou muito assim, um segurando o outro na época. A pessoal da saúde, médicos, técnicos, enfermeiro, todo mundo, a gente ficou assim, todo mundo só tem a gente. Embora a gente não tenha muito recurso, não tenha o que fazer, mas quem está na rua agora somos nós. O interior sofreu bastante com isso, eu acredito. Sofreu. Por um lado, ele foi mais tranquilo, porque por ser menos pessoa na população, assim, a proliferação também não seria muito fácil, né? Isso. Que é muito espaçada, a casa, mas mas também teve esse problema das coisas não chegarem até o interior. Entendeu? Deve ter muito disso também. Foi, mas tudo que se podia fazer em tempo hábil era feito, porque a gente estava todo mundo com medo mesmo, porque estava assim, aterrorizante, estava todo mundo assim assustado. E o que se podia fazer, o que as equipes de saúde podiam fazer pela população na época, mesmo quente da pandemia, foi feito. A gente só não fez mesmo que não deu, mas o que dava a gente fazia na medida do possível, porque a gente sabia que era uma coisa assim incontrolável. Assim, a gente espera que não passe por mais nenhuma dessa na nossa geração. Porque assim, a nossa geração foi foda, viu? Viu? A gente passar por uma dessa. Pandemia, cara. A gente passar por uma pandemia é complicado. Mas diz que é de 100 em 100 anos, né? Tem. Mas assim... Se for ver os registros históricos... Mas assim, como aconteceu dessa vez, é porque dessa vez o aparato tecnológico ajudou muito ele a se espalhar. Foi. Entendeu? A virar uma pandemia, realmente pandemia mesmo. Mas já teve. Os voos... Cara, é aquele negócio. Acontecia uma pandemia, sei lá, em 1902, sei lá, 1800 e alguma coisa. 100 anos atrás, teve eu não peguei. Cada 100 anos. Eu não sou bom com o número. 1920. Também não 1920. Não tô muito boa, não. Aí, eles não tinham avião tão... Tipo assim, não era tão acessível uma viagem internacional. Não. Aí, ou seja, acontecia um caso ainda ali... se espalhou. Exato. Aconteceu um caso ali, aí tinha o vírus, né? Tinha que dar a sorte de ter um infectado embarcado, que ele aguentasse passar pra uma 4 pandemia, dias. Basta uma pessoa, no tempo antigo, bastava essa pessoa que está infectada. Como não tinha muito conhecimento, ela foi para esse país aqui, de alguma forma, basta ela para infectar um país inteiro. Pois é. Basta uma pessoa, para um vírus, basta uma pessoa, ela infecta uma rua inteira, um país inteiro. Tu acha que o Covid, ele ainda tem... Covid? Chama Covid, né? Ainda? Covid. Que é Covid-19, né? Mas não sei. Mas tu acha que ele ainda tem muito impacto na nossa vida hoje, ou a saúde já está conseguindo viver com ele? Já está bem melhor. Até porque não tá... Se for comparar, meu amigo, antigamente não tinha a menor possibilidade de eu estar aqui conversando com você, assim, de cara limpa. A gente quando começou a afrouxar mais assim, quando começou a vacinação, aí foi começando a melhorar, os casos foram diminuindo, as pessoas que contraíam já não corriam riscos, né? Só com um pequeno repouso ali, uma medicaçãozinha para uma febre, uma coisa, já estava mais assegurado. A gente segurou muito a estreia do podcast devido a isso, porque eu falei, cara, eu não quero trazer uma pessoa que possa estar infectada ou que não possa e possa pegar de alguém da equipe que assim, que talvez tenha e não esteja, não saiba. Os assintomáticos, né? E você... Estavam com o vírus, mas não demonstravam sintoma nenhum, então sintomas leves. E aí, continuava a vida que segue. Uma bola de neve, quando pega daqui, pega dali, pega... Aí a gente ficava muito disso. Aí eu meio que decidi fazer mesmo quando tiver todo mundo vacinado.
Vacinou e eu sei que a população já esteja, sei lá, 80% da população esteja vacinado, tudo mais. Aí, beleza, a gente começa a convidar as pessoas que já saibam que tenham tido acesso à vacina para começar, porque isso também foi um grande impedidor. Porque assim, eu não queria trazer a pessoa ficar com máscara assim, não sei o quê, blá, blá, blá. Entendeu? É meio esquisito para um programa que tem de áudio, entendeu? É bom que tenha um áudio pessoa bom. Mascarada já não dá. É meio esquisito. Mas foi difícil demais. Vamos torcer para que... Nunca mais. Depois, quando você se aposentar, talvez. O quê? Marinho, tu vai sair daqui a pouco. Já. Aposentadoria. Eu tava falando com a Aline também. Rapaz, você ainda acredita nisso aí? De aposentadoria? Ainda existe esse negócio de aposentadoria? Vamos sim. E nós, com a nossa luta, vamos ter nossa aposentadoria especial. Não, tomara. Torço por vocês. Mas eu não acredito vamos mais sim. Nós, a gente saúde, a gente consegue. A gente consegue. Nós, a gente vamos conseguir essa aposentadoria especial. Vamos lutar que vamos conseguir. A gente já conseguiu estar onde está até hoje com luta. É uma categoriazinha que dá pra ganhar de 300. Então, vamos torcer que tudo dê certo. Me fala aí suas considerações finais. Vamos encerrar no nosso papo por aqui. Foi bom? Gostou? Foi tranquilo? Câmera aquela? Aquela ali. Gostei, viu? Eu quero saber, gostou? Foi tranquilo? Tranquilo, gostei demais, viu? Que as pessoas têm meio que receio de participar aqui. Não, que é só uma conversa... É tranquilo. Tipo assim, eu não sou uma conversa tranquila. Eu não sou, tipo assim, uma pessoa que fica aqui assim, forçando você a... Venha, se a pessoa vinha pra cá, venha com essa ideia de que, se forçasse, eu dava um jeito de responder. Na medida do possível. Suas considerações finais. Fala tuas redes sociais aí pro pessoal. As minhas redes sociais é o meu Instagram, Rossigeli, Rossigeli. ROSSGLLY. Vamos lá, tá aqui na descrição, viu? Tá aqui na descrição, então não tem erro. O que eu uso mais é só o meu Instagram e o WhatsApp. O Facebook eu nem uso. A gente tem aqui, agora que todas as minhas irmãs apareceram aqui no podcast, a gente tem o projeto de fazer o Dia do Irmão, né? O Dia do Irmão, eu quero nós todos quatro aqui, assim, a gente vai contar a história do seu nome. Eu sei a história do meu nome. Mas aí, essa é a parte boa. Não sei a história do meu nome. Mas a gente vai descobrir para a época. Viu? Pois, Rossi, muito obrigado, de nada, por ter vindo participar. Eu que agradeço o convite, viu, de vocês. Tamo junto. Segue lá a Rossi nas redes sociais dela. Dá um alô aí também pra gente no Social Podcast, tá? No Instagram. Vai lá, @socialpodcast. Se inscreve aqui no canal, tá bom? E é isso. Assim... Me sigam, viu, no Instagram? Segue lá no Instagram. E, assim, espero que você tenha gostado e volte mais vezes. Quando tiver mais histórias aí pra contar. Que não seja nem só sobre ia falar assim, não, assistência de saúde. A gente. sobre sua profissão. Seja pra contar qualquer outra história. Você apareça por aqui, assim. Traga mais colegas aqui, mais amigos pra conversar também. Tem uma vasta categoria aí. Se quiser, exatamente. É muito bom. Então é isso. Deu certo aí? Tudo certo, pessoal? Obrigado. Então vamos lá. É o seguinte, ó. Como eu falei, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, tá bom? Segue a gente lá nas redes sociais. E eu não tenho mais nada para falar. Então, tchau, tchau.